De Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, vamos no verso 13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? A igreja pode sentar-se com a graça de Deus. Amados, a Bíblia toda, ela é inspirada por Deus, amém? A Bíblia toda, ela nos traz ensinamentos gloriosos. Mais alguns textos vão impactar mais. Alguns do que outros vão chamar mais atenção pela sua narrativa, pelo seu histórico. E quando eu estou diante de um texto como esse, eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Filipe, ele fala com eles assim: olha só, alegrem-se comigo no Senhor. Não é algo mais ou menos sempre diz? Só que aí a gente vai imaginar alguém que está falando para se alegrar com ele, possivelmente essa pessoa ela está num contexto de muita tranquilidade, ou de repente em um contexto onde tudo aparentemente está dando certo. Não é o caso do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Filipenses. Paulo estava preso e no cárcere ele envia uma palavra de conforto, de ânimo, mas também de compromisso. Quando ele fala alegrem-se comigo, é conforto. Porque é como quem diz assim: eu estou preso por pregar este evangelho. E isso para mim é um privilégio. Então, alegre-se comigo. Não fica triste, não fica lamentando, porque só está se cumprindo a maior de todas as bem-aventuranças sobre a minha vida. Em outras palavras de Paulo, quando os injuriados nos perseguirem e todo o mal se levantar e disser contra vós, jubilai e alegrai, porque grande será o vosso galardão. Paulo, entendendo isso, ele traz essas palavras de ânimo, palavras de conforto, mas também uma palavra de compromisso. Ele vai começar a fazer um contraponto com eles, usando bem mesmo a sua própria biografia. A biografia, quem sabe, de um judeu invejado. Vamos ler desde o versículo 4, para entendermos o que é essa biografia. Paulo diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo Jesus. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Agora presta bem atenção. Olha o que Paulo está falando. Dentro do padrão judaico, eu consegui
a maior das excelências, o reconhecimento. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Eu fui fariseu de fariseu. Segundo a lei, eu fui irrepreensível. Não tinha onde me pegar. Ele era um candidato ao sacerdócio de uma maneira muito tranquila. Ele era um homem fluente em muitas línguas. Ele era um homem que tinha posses. Ele tinha algo que era almejado por todo judeu naquela época, que era uma cidadania romana. Ele conseguiu tudo isso. Mas ele olha para tudo que ele tem, para tudo que ele conquistou, e falou: eu esqueci-me disso. Tudo isso que tem uma aparência positiva, religiosa, graciosa, eu estou deixando isso para trás. Eu vou me esquecer. E quando nós falamos que o passado deve ser esquecido, não é no sentido de amnésia, ou seja, eu não lembro de mais nada. É no sentido que nós temos que olhar para o passado que nós já vivemos, e ele não vai definir o que nós somos hoje. Por isso, nós vamos trabalhar sobre essa temática, deixando o passado para trás. Nós temos que deixar para trás a vida incrédula. Nós temos que deixar para trás a vida sem fé em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha um currículo invejável, um currículo religioso impecável, só que ele estava perdido. Por quê? Porque ele era incrédulo em relação a Cristo Jesus. Sabe aquela coisa que nós falamos, inclusive eu falei nessa semana? Fulano é tão bom, só falta Jesus, não é? Que a gente costuma dizer. Só que isso não está correto. Se falta Jesus, irmãos, falta tudo. Jesus é tudo que o ser humano precisa. Jesus é tudo que o ser humano pode ter. Fora de Jesus existe um nada, existe um vazio, existe perdição, não há uma alternativa. A pessoa de Jesus, ele é único. Por isso, ficar olhando para o passado, louvando o passado, nos meus tempos, quando eu não era da igreja, quando eu não era crente, naquele tempo, eu era próspero, eu tinha dinheiro, eu tinha recursos, eu tinha tudo do bom e do melhor, não tinha condenação. Tinha uma eternidade de sofrimento, mas hoje em Cristo temos tudo. Porque a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso da glória que há de ser revelada. O que nos aguarda é superior a tudo que nós já vivemos e vamos viver aqui nessa terra. A eternidade, ela é muito superior a tudo o que nós podemos contemplar aqui. A eternidade, ela é inefável. Eu não falo isso por conta de revelações de rua de ouro, de rios de cristal. É porque na eternidade nós estaremos com Ele plenamente, com Ele face a face, aprendendo da boca dEle. Aleluia. Seremos cuidados diretamente por Ele, não por intermediador. Nós não veremos mais por espelho, como enigma, mas nós veremos face a face. Se falta Jesus, falta tudo. Absolutamente tudo. Só que nós insistimos em andar em idolatria, em andar em uma vida aonde colocamos alternativas a Jesus. Mas, pastor, eu não tenho nenhum objeto ungido. Eu não tenho nenhum objeto ungido. Eu não tenho nenhum ídolo. Não, não tenho. Amado, toda vez que nós negociamos com o pecado, sendo já crentes, toda vez que nós entramos em uma harmonia com o pecado, ou priorizamos algo além ou acima de Cristo, isso se torna idolatria em nossa vida. Olha só em Colossenses 3,5, o próprio Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação,
a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, quando nós negociamos com o pecado, é porque nós estamos dando mais importância ao pecado do que ao próprio Senhor. Por isso, pecado não se negocia, pecado se mata, se mortifica, se vence, se arrepende. Sabe aquela coisa que tem na justiça, que os ministros, os juízes e os advogados fazem, de encontrar uma brecha na lei para se safar aqui, para se safar ali? Às vezes está na cara que o fulano cometeu um crime, mas como ele foi gravado de forma indevida, aquela prova, ela não pode ser utilizada. Que vergonha, né? Mas porque a lei prevê algo ou não prevê, se acha uma brecha e tenta ali se usar um artifício para inocentar o culpado. Na Bíblia não é assim. Porque a lei de Deus não tem brecha. A palavra de Deus, ela é concisa. A palavra de Deus, ela é harmônica. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus, ela é direta. É idolatria, é idolatria. É fornicação, é fornicação. É adultério, é adultério. É mentira, é mentira. Não há negociação com o pecado. Mortifica o pecado. Do contrário, andaremos em idolatria, porque estamos colocando uma alternativa à palavra de Deus. Quando nós negociamos com o pecado, presta bem atenção nisso. Quando negociamos com o pecado, nós estamos negociando uma existência de um outro Deus. Como quem diz assim, isso você pode fazer, embora aquele lá diga que não. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele disse isso. Quando a serpente coloca dúvida, ele está semeando em Eva uma idolatria, que é ouvir uma outra voz, ouvir uma outra entidade, ouvir um outro Senhor. Nós não ouvimos outros deuses, ouvimos apenas o Deus da Bíblia, que é o Cristo Jesus. Apenas ele. Paulo, ele andava em idolatria. Paulo tinha sua carreira. Paulo, ele tinha os seus relacionamentos religiosos e ele procurava aprovação humana. Quando ele vai amando do Sinédrio, perseguir e encerrar os cristãos, ele está procurando essa aceitação. Quando nós andamos dessa forma, idolatrando nossa carreira, idolatrando os nossos relacionamentos, em busca de aprovação humana, mais do que a aprovação de Deus. Quando nós nos preocupamos mais com a nossa carreira, e quando eu digo carreira, não é só profissional, é com tudo aquilo que nós desejamos conquistar aqui na terra. Quando nós olhamos mais para isso e não ajudamos tesouro no céu, nós estamos andando em idolatria. Por isso, essa vida ímpia, o que eu devo fazer com ela? Se esquecer. Deixar para trás. O que Paulo diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É deixar para lá. E é avançar. Essas coisas, os pecados, eles não vão te definir. Eles não podem te dominar, a menos que você dê alguma espécie de legalidade. Quando você domina sobre eles, Romanos 8:1 se cumpre sobre a sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. E ele vai continuar dizendo, avançando para os que estão adiante de mim. Esse termo avançando no grego é epiketeimomai. Claramente eu não pronunciei certo, tá? Mas é como está lá no grego. Esse termo significa esticar-se, estender-se em força. Ou seja, o avançando quer dizer que eu vou além do meu limite para ir para aquilo que está à minha frente.
Eu vou avançar independente das circunstâncias e das situações que aconteçam no caminho. Independente se um governo se levanta, se política se levanta, se um pastor se levanta, independente do clima, independente de família, eu vou avante. Sabe o que é isso? É disciplina. Disciplina espiritual. É ter foco. É olhar fixamente para Cristo. Sabe por que tem muito desviado? Sabe por que tem muita gente que sai da igreja? Que a pessoa entra na igreja com os olhos em um monte de coisa. Olha para o pastor cai, o que acontece nessa vida? Desvia. Olha para o irmão cai, o irmão ofende, o irmão erra com você. O que você faz? Você desvia. Você entra para a igreja com um viés político ideológico. Aí aquele que é o candidato, aquele que é o político, ele é pego em alguma corrupção, em algum erro. Ele cai, o que acontece contigo? Desesperança. Você desvia. Agora tem um que nunca caiu. Tem um que nunca desviou. E ele, além de nunca desviar e nunca andar em desobediência, ele venceu o maior de todos os inimigos, que é a morte. O seu nome é Jesus. Quando nós olhamos para ele, não tem mais essa coisa de desviar, não tem mais essa coisa de retroceder. Eu esqueço do que para trás ficou e eu caminho esforçadamente com disciplina para o alvo. Porque os meus olhos estão na eternidade. Os meus olhos estão naquilo que é eterno. Os meus olhos estão naquilo que é único. É o texto de Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Olha para frente. Passado ficou para trás. Mas fizeram acontecendo comigo. Ficou. Mas o pastor antigo fez acontecer o que ficou. Mas eu tinha uma vida de pecado muito grande. Eu era viciado, escravo do pecado. Eu errei muito, ficou para trás, irmão, prossegue. Segue a orientação que a mulher de Ló não seguiu. Olha para frente, não olha para trás. Vá adiante. O que nos aguarda é muito maior. Quando nós temos dimensão do que é Cristo, quando nós temos a dimensão do que é o conhecimento de Deus, nós vamos cultivar as disciplinas espirituais, nós vamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida estudando a palavra de Deus, uma vida de comunhão com a sua igreja. Nós temos isso. É por isso que não adianta só chegar e falar, lê Bíblia. Ora, você precisa entender o porquê orar, o porquê ler a Bíblia, porque Cristo é maior, porque Cristo te resgatou, porque sendo como Deus, ele veio na forma de homem e ele não pecou. E mesmo como homem, ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós somos devotos. O único e verdadeiro. Por isso, irmãos, às vezes é necessário olhar para o ponto em que chegamos e reconhecer que precisamos recomeçar. Em alguns momentos, o recomeço ele é necessário. Paulo entendeu isso e recomeçou. Paulo entendeu essa realidade, essa verdade, esse fato. Ele falou, olha, o que tem para mim lá na frente é muito grande. Eu vou me esquecer do que ficou para trás. Nós temos uma vocação soberana, irrevogável e única. Romanos 8:30 diz que aos que predestinou, a estes também chamou.
E aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. A nossa vocação, ela foi determinada por Deus. Ela é perfeita. Por isso que Paulo fala em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, esse vai aperfeiçoar. Por isso, amados, abandone o seu passado. Deixa para trás o que é ruim, o que é mal, o que é pecado, o que é traumático e vai adiante. Corta com o passado de forma radical. Até aqueles que viveram coisas maravilhosas no passado, corta com isso. Porque está na hora de viver o hoje. Ganhei tantas vidas lá atrás, estudava a Bíblia tanto, lia a Bíblia 2, 3 vezes no ano. Olha para o hoje. Jesus, ele não fala com o teu eu do passado, ele fala: hoje, se ouvires a minha doce voz, hoje é aqui e agora. Faça hoje, tenha disciplina com Deus hoje, busque a Deus hoje. Seja maduro e avance. É como uma história de um homem que tinha mais de 30 anos de idade, quando foi alcançado por Jesus, viciado em pornografia desde a sua infância. Ele carregava uma vergonha profunda. Só que em uma certa noite ele confessa ao seu pastor que nunca seria um crente de verdade, porque ele olhava para o passado dele e isso o definia. Só que o pastor abre nesse texto de Filipenses 3 e fala: Paulo perseguiu e matou o cristão, mas ele escolheu esquecer. Ele escolheu abandonar esse passado. Embora alguns tentavam se levantar para lembrar, porque aí tem um espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás que vem para esbofetear a face, que é para querer jogar na cara, para acusar: olha o que você fazia, olha o que você faz, e está aqui hoje querendo louvar Deus, está aqui hoje querendo ser rico, está aqui hoje querendo dizimar, está aqui hoje querendo fazer acontecer. Quem você pensa que é? Só que esse homem, ele se apresentava antes de ter essa conversa com o pastor como um ex-viciado em pornografia. Agora, depois de entender que ele tem que romper com o passado, ele entende que ele não é um ex-nada, não. Ele é um crente. Ele é um cristão. Ele é um filho de Deus. Ele é lavado e temido no sangue do Cordeiro. Você já viu aquela pessoa? Não, porque eu era ex-isso, eu era ex-aquilo, e a pessoa fala até com orgulho, né? Eu era um ex-traficante, eu matava, eu roubava, eu fazia, e a pessoa fala com um sorriso no rosto. Passado ficou, acabou, é daqui para frente, é um recomeço, é uma história nova. Recomeçar não é virar uma página, é rasgar o livro velho e começar o novo em Cristo. O passado incrédulo, idólatra, ímpio não define você. Cristo alcançou, agora corra. Há algo do passado que você precisa esquecer hoje? Culpa, orgulho religioso, ídolos. Entregue a Cristo. Ele já pagou o preço. Levante-se e corra. Amém?